Neste ano, o encontro terá como tema central os novos rumos do sistema de produção. O objetivo é desenvolver e integrar o setor agrícola, reunindo produtores de todo o país e empresas de tecnologia do agronegócio. Sobre o assunto, conversamos agora com o técnico em agropecuária e diretor da Sanchotene Agronegócios, Marco Sanchotene. Seja bem-vindo ao Agro em Revista. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. A gente é que agradece, viu, por você estar aqui conosco, Marco, porque a gente quer falar muito sobre irrigação, o quanto isso pode contribuir com o agro brasileiro e tem contribuído, porque segundo o mapeamento recente da Agência Nacional de Águas, em parceria com a Conab, foi identificado que 1.300.000 hectares de lavoura de arroz são irrigados aqui no Brasil. O que isso representa dentro do volume nacional de produção? Poderia ser mais? Está dentro daquilo que seria o ideal para o país? Eu queria uma avaliação sua desse quadro. Na verdade, a área de arroz, hoje o Brasil é autossuficiente, né, e consegue exportar produtos. Nós tivemos aí nos últimos 2 anos uma redução das áreas em função de clima, de falta de chuva, e isso tem levado à valorização do produto. Então, o arroz teve muitos anos com um preço bastante baixo e agora está muito atrativo ao produtor. Então, há uma busca por aumento de área do arroz, né, mas sempre limitando na condição climática. Marco, e quais são os estados brasileiros que mais investem hoje em dia na irrigação do arroz e quanto, em média, eles produzem anualmente? Você tem dados sobre isso? 70% da produção brasileira provém do Rio Grande do Sul, que é a maior área de arroz irrigado por inundação. O Rio Grande do Sul hoje tem uma média aí de 8.500, 8.700 quilos por hectare de arroz irrigado. Então, o arroz de qualidade do Brasil sai daqui do Rio Grande do Sul, particularmente da metade sul, que é a região que nós atendemos. Ô Marco, eu quero aproveitar que você está aqui para a gente falar sobre a sua participação na 31ª abertura oficial da colheita de arroz e grãos, que começa nessa terça-feira, como a gente falou agora há pouco, não é? O que vocês prepararam para o evento? Bom, durante esse evento da abertura oficial da colheita do arroz, nós temos um equipamento instalado lá que irriga as vitrines tecnológicas, que são as áreas de sequeiro que são plantadas para demonstração. A FEDERARROZ tem buscado que os arrozeiros façam uma diversificação de culturas, diversificando a matriz produtiva, outras fontes de renda, que faz com que o produtor fique menos dependente do arroz. Como tinha um quadro de preços depreciados, a busca pela diversificação com segurança, que é a diversificação da cultura irrigada, era a alternativa que restava para poder viabilizar os negócios e cumprir os compromissos financeiros. Então, a FEDERARROZ buscou a nossa parceria para instalarmos esse equipamento lá e mostrar para os arrozeiros que é possível diversificar, ter outras fontes de renda, alternando com o arroz, fazendo com que tenha uma garantia de fluxo de caixa. Porque a área irrigada faz com que o produtor tenha segurança de fluxo de caixa. Isso é uma coisa mais importante que tem para fazer frente aos compromissos financeiros, endividamentos. Quando tu tem um preço depreciado, tem que se buscar alternativas. Então, agora, com a valorização de todos os commodities, sem dúvida nenhuma, o negócio está ficando bastante interessante nas áreas irrigadas. Marco, a gente sabe que o sistema de irrigação é presente em boa parte do território nacional, mas em relação à cultura do arroz, qual é o custo-benefício para o produtor? Porque a gente sabe que é um valor alto, né? Precisa gastar um valor expressivo para ter o resultado esperado. Na sua opinião, vale a pena investir em locais com baixo índice pluviométrico apenas ou em regiões também onde há chuvas durante todo o ano, o agricultor também deve ter esse sistema de irrigação?
O Rio Grande do Sul, particularmente a metade sul, que é onde está acontecendo a abertura da colheita do arroz, é uma região de solos extremamente férteis e produtivos. E um clima que chove 1.500 a 1.600 milímetros ano. Só que tem um problema, existem os veranicos, que levam aos grandes prejuízos na lavoura. Basta 20, 30 dias sem chuva para que a produtividade seja totalmente comprometida. Então, a irrigação é indispensável para que se tenha altos índices de produtividade e garantia de produção. E na metade sul, particularmente, está havendo uma rotação de arroz com soja, com milho, com pastagens irrigadas. Então, os produtores estão começando a ter alternativas de cultura, que antes não era possível o plantio de milho praticamente na metade sul por causa dos veranicos que acontecem e que causam grandes prejuízos, né? Ô Marco, uma outra coisa que eu queria que você explicasse para a gente é por que o grande agricultor de arroz, que quer aumentar a produtividade, realmente precisa acompanhar as inovações do campo na irrigação, por exemplo, com pivôs, né? Quais são as suas previsões para esse mercado nos próximos anos? O arroz irrigado por pivô tem uma diferença importante, que é a diminuição do custo de produção e da questão operacional. Então, ele tem uma redução de 15% a 20% no custo de produção, por ter menos operações no campo. Então, não é necessário fazer o entaipamento do arroz, é um plantio como plantar soja, como plantar milho. E essa redução de custo faz com que a rentabilidade das áreas irrigadas por aspersão seja maior. Então, às vezes, a produção pode não ser exatamente igual ao arroz inundado, mas pela facilidade operacional, pela rotatividade de culturas que consegue fazer na mesma área, então é um grande atrativo para os produtores. Então, o pivô vai vir atender uma lacuna onde tem uma certa dificuldade de água, o pivô vai fazer com extensão. Isso faz com que a economia de água é muito importante nesse sistema. Muito obrigada, então, Marco Sanchotene, diretor da Sanchotene Agronegócios, pela sua participação aqui no Agro em Revista. Boa tarde para você. Boa tarde. Convidamos a todos os produtores, então, para se fazerem presente lá. Estamos aguardando a visita. Muito obrigado. Boa tarde.